Olá, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque podemos estar por meio deste canal, buscando conhecimento da Tua palavra, buscando a Tua presença nesses momentos de estudo, juntos. E também queremos entregar em Tuas mãos as nossas famílias, para que Tu as abençoe, para que possamos, Senhor, juntos estar louvando e engrandecendo o Teu santo nome e testemunhando de Ti, ó Pai. Louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, não estaremos estudando os 28 artigos. Hoje, teremos uma palestra com o pastor e psicólogo Carlos Henrique, da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte Seca. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Bom dia, irmãos. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Eu quero desde já agradecer ao pastor Manuel Bernardino pela confiança em permitir que a irmã Luciene me convidasse para esse encontro, para esse bate-papo, essa conversa. E quero agradecer também aí a irmã Luciene, pelo contato, pela paciência, em falar comigo, para que nós pudéssemos estar juntos aqui nessa manhã de domingo. Eu não estou falando no domingo, eu estou falando no sábado, mas para que você assista aí na sua casa no domingo 16 de maio de 2021. Estou falando da minha casa, irmãos, então esse é um vídeo essencialmente caseiro, não tem nenhuma pretensão técnica, profissional. Então, se houver aí algum movimento, algum ruído externo, os irmãos perdoem, porque casa é assim, casa tem movimento, casa tem gente, casa tem barulho, tem vizinho, Então, se você ouvir aí algum ruído externo, é porque eu estou em minha casa. Quero agradecer a você que está aí sentado na sua casa, nos assistindo, participando desse momento. Eu entendo que o tempo que nós temos vivido é um tempo que tem demandado da gente muitos esforços, muito sacrifício, e talvez para você se sentar mais uma vez em frente à televisão, diante de um smartphone, um computador, para mais uma transmissão online, talvez isso também seja desgastante para você. Nesses tempos de home office, aula virtual, cultos virtuais, de repente mais um momento assim pode ser um pouco desgastante. Mas precisamos olhar também para o outro lado, E o outro lado nos fala de oportunidades. Que bom que nós temos esses recursos, essas plataformas, esses instrumentos para que nós possamos estar mais perto, mesmo tendo que ficarmos distantes. Eu estou do lado de cá da Bahia, em São Gonçalo, vocês estão do outro lado da Bahia, a nossa referência é a Bahia, e de repente, numa manhã de domingo, nós podemos nos encontrar, ainda que de um modo virtual. Nós temos que agradecer por conta disso. Que bom, então, termos a oportunidade de pensarmos juntos um pouco sobre família, entendendo que esse é um tema que nós não devemos pensar apenas no mês de maio. Eu sei que a gente usa o mês de maio por ser considerado o mês da família, mês das noivas, mês das mães. Eu sei que nós adotamos o mês de maio e a gente acaba enfatizando esse tema no mês de maio por conta disso. Mas eu creio que é um grande desafio e nós precisamos abraçar esse desafio de falarmos de família, de pensarmos esse tema e tudo que envolve esse tema ao longo do ano, não apenas no mês de maio, mas nos demais meses do ano. Fica isso aí como uma palavra de desafio para você, para a igreja e para você. Eu pensei em nós compartilharmos um pouco nessa manhã, a partir do tema, do título que nós fornecemos aí para a irmã Luciene, Famílias Virtuosas ou Família Virtuosa, quem a achará? E eu acredito que quando você leu esse tema, ou quando você escuta essa frase, eu acredito que isso logo te remeta
há um texto muito conhecido, que é o texto de Provérbios 31, especialmente do verso 10 ao verso 31. E aí você pode pensar assim, eu acho que o pastor se equivocou, porque o texto de Provérbios 31 não fala de família virtuosa, fala de mulher virtuosa. É isso mesmo. Provérbios 31, do verso 10 ao 31, fala de mulher virtuosa. Mas a minha proposta com você, para você, nessa manhã, nesse tom de conversa, ainda que você não possa falar comigo, né? Mas a minha colocação vai ser nesse tom de conversa. A minha proposta é pensarmos nesse texto de Provérbios 31, ampliando um pouco e saindo um pouco da figura da mulher virtuosa e pensarmos então em uma família virtuosa. Por quê? Porque essa mulher, ela é chamada, identificada, classificada, qualificada como virtuosa, não na sua relação individual, mas na sua relação com a família. É na relação com o esposo, é na relação com os filhos, é na relação com as empregadas, é nessa relação do ambiente doméstico familiar que essa mulher é identificada como uma mulher virtuosa. Então, pensar na mulher virtuosa é pensar em um contexto familiar onde essas virtudes podem aparecer. Por isso, o meu convite a você é olharmos para esse texto tentando entender o que é uma família virtuosa, ou como é que nós podemos classificar uma família como uma família virtuosa. Eu quero fazer a leitura de Provérbios 31, você pode acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia. Eu quero fazer a leitura em Provérbios 31, do verso 10 ao verso 31, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Família virtuosa, quem a achará? Eu quero pensar com você em 3 movimentos, em 3 características que essa família faz e que a classifica como família virtuosa e tentar aplicar esses princípios à nossa vivência familiar, aos nossos relacionamentos em família. Eu quero fazer então 3 afirmações para você e a partir dessas 3 afirmações pensar em como nós podemos também ser considerados uma família virtuosa. Primeira afirmação: a virtude dessa família
está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Vou repetir para você essa afirmação. A virtude dessa família de Provérbios 31 está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Ficou difícil? Eu tento explicar para você. E eu quero explicar a partir do verso 21 de Provérbios 31, que nós lemos, e que diz assim: não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Eu estou usando uma tradução bastante convencional, que é a Revista Corrigida, mas se você tiver uma outra tradução, você vai ver essa vestida de escarlata de uma outra maneira. Você vai poder ver traduzida como roupa dobrada, como roupa de lã vermelha, como roupa aflanelada. Todas essas expressões, roupa de lã vermelha, roupa aflanelada, tecido de pano dobrado, todas essas expressões que são traduzidas em lugar de estar vestida de escarlata, é para dizer que essa casa é uma casa aquecida, que essa família ela tem roupas próprias, adequadas para o inverno, roupa de flanela, roupa de lã, que essa casa é uma casa protegida contra o frio. Porque o verso 21 diz que essa mulher ela não teme a neve. A neve está onde? A neve está do lado de fora. A neve está lá no externo, né? O frio está do lado de fora. Ela não teme o frio, a neve que está do lado de fora, porque do lado de dentro essa casa está aquecida. Do lado de dentro essas pessoas estão devidamente vestidas para o frio. Esse verso 21 revela para nós o cuidado dessa mulher, que é chamada de virtuosa. Ela cuida da sua casa, ela cuida dos seus filhos, de modo que essa casa está preparada para receber aquilo que vem de fora. Vamos voltar um pouquinho à primeira verdade? A primeira verdade diz que a virtude dessa família está no fora, que revela o dentro. Ou seja, a maneira como essa família vive aqui, do lado de fora, revela o que existe do lado de dentro. Aquilo que nós sentimos no nosso coração se traduz do lado de fora em cuidado, se traduz do lado de fora em gestos de afeto, em gestos de carinho. A virtude dessa família está no fora. Esse fora, esse externo, revela aquilo que nós temos dentro, através do cuidado. Você quer conhecer uma família? Você quer aprender com uma família? Você quer perceber a virtude de uma família? Olha, perceba a maneira como ela vive esse externo. A maneira como nós organizamos a nossa casa, a maneira como nós cuidamos do nosso ambiente doméstico, a maneira como nós cuidamos dos nossos familiares. Tudo isso revela o nosso coração. Uma casa bem organizada, uma casa bem cuidada, uma casa bem administrada revela um interior, um coração também bem cuidado, também bem organizado. Aquilo que nós mostramos do lado de fora revela aquilo que nós temos dentro. Como é que é mesmo aquele ditado popular baseado numa fala, numa palavra de Jesus? A boca fala aquilo que está cheio, o coração. Tudo que nós expressamos no externo revela o nosso interno. Por isso, eu posso fazer essa afirmação. A virtude dessa família está no fora, nessa casa cuidada, nessa casa adornada, nessa casa aquecida, que revela o dentro, através do cuidado. E, irmãos, falar em cuidado é pensar também naquilo que a palavra nos orienta a respeito disso. Quero citar 2 textos para você, para pensar nessa necessidade do cuidado que revela o nosso coração. O primeiro texto
Gálatas, capítulo 6, verso 10, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 10, que diz assim: então, enquanto temos tempo, ou em uma outra tradução, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo está exortando a igreja da região da Galácia, aos crentes ali daquelas igrejas. Paulo está exortando aqueles crentes a aproveitarem todas as oportunidades que surgirem para eles realizarem, para eles fazerem o bem. A quem? A todos. Mas o verso 10 continua, e na segunda parte Paulo diz assim: mas principalmente aos domésticos da fé. Numa outra tradução, mas principalmente aos da família da fé. Curioso como que o apóstolo Paulo, ele percebe a necessidade de exortar aqueles irmãos a respeito disso, de aproveitarem as oportunidades, de não perderem tempo e de sempre realizar o bem, sempre fazer o bem, e principalmente aos domésticos da fé. Claro que aqui Paulo não está dirigindo a sua palavra a uma família consanguínea, né? Não é a um ambiente familiar, biológico, consanguíneo. Ele está falando a família espiritual, ele está falando a igreja, aos crentes que se reúnem, é nesse sentido. Mas nós podemos compreender que isso deve se aplicar diretamente à nossa família, porque a nossa família deve ser a primeira igreja. O ambiente da nossa casa deve ser o primeiro ambiente cristão, religioso, no sentido de vivermos também, expressarmos também em comunidade a nossa fé cristã. Por isso, eu posso entender Paulo dizendo, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos de dentro da sua casa, que também é uma igreja. Mas, se nós quisermos ficar com um texto ainda mais claro nesse sentido, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever ao jovem pastor Timóteo, quando pastoreava a igreja em Éfeso, e Paulo dá uma orientação a Timóteo para que Timóteo oriente a igreja também em relação ao cuidado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim: mas se alguém não tem, olha a palavra que ele usa aí, cuidado, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, novamente a ideia do principal, dos da sua família, e aqui família é família consanguínea mesmo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Que cuidar da família é uma maneira de testemunharmos da nossa fé, da nossa vida cristã. Cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos, é uma maneira de nós testemunharmos da fé que temos em Deus. Por isso, querido, cuide da sua casa, cuide da sua família. Essa palavra para mim é um grande desafio, principalmente aos filhos, à medida que os pais vão envelhecendo e a gente ignora essa orientação como uma maneira de nós testemunharmos da vida cristã, da nossa fé em Deus. Nós filhos temos a obrigação de cuidar dos nossos pais. Quantos pais envelhecem e eles não recebem o cuidado do filho? Os pais que um dia cuidaram dos filhos, né? Os pais que um dia cuidaram dos filhos, agora esperam receber o cuidado desses filhos, esperam ser cuidado por esses filhos. E olha, irmãos, que interessante, que essa é uma orientação da palavra de Deus. Aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira verdade que eu quero deixar para você nessa manhã é que a virtude de uma família está no fora, no externo, que revela o dentro, que revela o interior. É até um título de um livro de um autor secular, Isamitiba, que escreve dizendo: quem ama, educa. Quem ama, quem tem amor no coração, quem tem afeto no coração, cuida, trata bem, expressa
o bem aos seus. A virtude de uma família está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus. Segunda verdade, a virtude de uma família está nos lados que revelam o centro, através de uma família funcional. Também não entendeu? Eu explico para você, lendo o verso 28. O que esse verso diz dessa família? Levantam-se seus filhos e chamam-na, a mulher, a mãe, bem-aventurada, e seu marido também, e ele a louva. Vamos tentar olhar para essa família. Como é que essa família se apresenta para nós aqui? Como é que essa família se configura? A mulher virtuosa está aqui, que é mãe, que é esposa, e os seus filhos que estão ao seu entorno, ao seu lado, chamam-na de bem-aventurada, elogiam a mãe. O esposo, que também está ao lado, ele também a louva, ele também a elogia. Então, imagina essa família. Tem uma mãe, tem uma esposa, tem filhos, tem o esposo, e esses filhos e esse esposo elogiam a essa mulher, reconhecem o seu valor. Pensando no texto de Provérbios 31, no sentido de exaltar a mulher como mulher virtuosa, a gente vai ficar só com essa imagem. Mas pensando nessa família como um todo, a gente vai perceber como que essa família, ela se apresenta como uma identidade muito funcional. Essa família está junta, essa família se configura de um modo completo. A virtude dessa família está nos lados que revela o centro, através de uma família funcional. Deixa eu explicar um pouco melhor para você o que é uma família funcional. Toda família, ela tem uma identidade. Toda família, ela tem uma identidade. E a gente pode até usar um texto bíblico para entender isso. Gênesis 2:24, um texto que eu sei que você conhece bem, diz assim: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, imagina o movimento, né? Porque o texto fala do varão que deixa pai e mãe, mas também a varoa deixa pai e mãe. O homem deixa pai e mãe, mas a mulher também deixa pai e mãe. Então, qual é o movimento aqui que constitui essa família, uma nova família? É o homem que deixa pai e mãe, é a mulher que deixa pai e mãe, e vão se unir, e vão se apegar. São duas pessoas diferentes, distintas, individuais, com identidades próprias. São duas pessoas que vão se unir e que vão se apegar uma à outra, e serão ambos, então, uma só carne. Essa expressão, uma só carne, traz para a gente essa ideia de uma identidade única. Toda família tem uma identidade. E o grande desafio para toda família é construir essa identidade ao longo do tempo, ao longo do casamento. Porque nós não nascemos com a nossa identidade própria. Nós fomos construindo a nossa identidade enquanto indivíduos. E com família também é assim. Essa família precisa entender isso, construir uma identidade ao longo da vida. E aí, para a gente pensar nessa possibilidade, a gente traz uma ideia da psicologia, especialmente da psicologia da Gestalt, da forma, que é um enunciado que se apresenta em uma frase, que diz que o todo é muito maior do que a simples soma das partes. Vou repetir para você. O todo é muito mais do que a simples soma das partes. Trazendo isso para a família, família não é um aglomerado de pessoas. Família não é um ajuntamento de pessoas. Família não é um homem, que é pai, que é marido, mais uma mulher, que é mãe, que é esposa, mais os filhos. Não. Isso é a soma das partes. Mas família é mais que isso. Família é um todo que se revela através de uma identidade. Então,
para eu entender uma família, eu não posso só olhar para o pai, eu não posso só olhar para o marido, eu não posso só olhar para a mãe, eu não posso só olhar para a esposa, eu não posso só olhar para os filhos. Para eu entender uma família, eu preciso olhar para o todo. Como é que essa família se relaciona? Como é que essa família vive? Como é que essa família se organiza no seu dia a dia? Como é que essa família desempenha os papéis e as funções próprias de cada elemento, de cada membro dessa família? Muitas vezes surge um problema numa família, por exemplo, com um filho, né? E a gente quer entender o que está acontecendo com ele. Não é o que está acontecendo com ele, é o que está acontecendo com a família. Porque esse elemento, filho, é um elemento que faz parte desse todo da família. E muitas vezes o que ele está vivendo, o que ele está demonstrando, revela o funcionamento dessa família. Vamos voltar para a nossa segunda verdade? A virtude dessa família está nos lados que revelam o centro, está nas partes que revelam o todo, através de uma família funcional. Toda família tem uma identidade, e essa identidade, ela precisa ser uma identidade funcional. O que é uma identidade funcional? Existem dois tipos de família, uma família funcional e uma família disfuncional. Deixa eu explicar para você o que é uma família funcional, dando um exemplo de uma família disfuncional, de uma maneira mais concreta, né? Você já deve ter tido essa experiência, por exemplo, você quer mobiliar sua casa, quer comprar um móvel, alguma coisa assim, e aí você vai numa loja de móveis ou numa loja de construção, e aí você chega lá, por exemplo, você tem uma cozinha toda pronta, né? Aquela cozinha pronta, você vai comprar e ela vai chegar pronta na sua casa. Aí ali tem armários, né? Ali tem bancada, ali tem um espaço próprio para você colocar um forno de micro-ondas, para você embutir a geladeira. Aí você chega ali naquela loja, aquela cozinha está pronta, né? A estrutura toda pronta, tem pia, tem forno de micro-ondas, tem geladeira, está pronta. Aí você se aproxima, abre a torneira, não tem água. Aí você vai no micro-ondas, tenta ligar, ele não funciona. Aí você abre a geladeira, está desligada e vazia. Por quê? Porque são elementos meramente ilustrativos, né? Eles estão ali só para fazer uma propaganda. Tem cara de cozinha, tem jeito de cozinha, tem estrutura de cozinha, mas não funciona. Não tem água, não tem energia elétrica. Família disfuncional é parecida com isso. Ela tem cara de família, tem jeito de família, tem estrutura de família, mas ela não funciona. E por que ela não funciona? Porque as partes desse todo não conseguem viver aquilo que compete a cada um. É o pai que não sabe ser pai, é a mãe que não sabe ser mãe, é o marido que não sabe ser marido, é a esposa que não sabe ser esposa, é os filhos que não foram ensinados para reconhecer qual é o espaço que lhe cabe dentro dessa casa. Ou seja, uma família disfuncional é aquela família que não funciona, que não consegue perceber, reconhecer quais são os papéis e as funções de cada membro dessa família. Ao contrário, a família funcional é essa família onde cada um consegue encontrar o seu espaço, onde cada um consegue funcionar bem dentro do seu espaço. Seus limites são respeitados, seus papéis e funções são observados e esse todo funciona bem. Por quê? Porque a esposa, ela só é esposa na relação com o marido. O marido só é marido na relação com a esposa. Os pais só existem porque existem os filhos. Os filhos só existem porque existem os pais. Uma família funcional é uma família que se movimenta numa relação saudável dentro de casa. Então, a virtude dessa família está
nos lados que revelam o centro, que revelam o todo, através de uma identidade funcional. Primeira verdade, a virtude de uma família está no fora, que revela o dentro através do cuidado. Uma família virtuosa é uma família que cuida, e cuida porque ama. Segunda verdade, a virtude de uma família está nos lados, que revelam o centro através de uma identidade funcional, onde cada um reconhece o seu lugar e o lugar do outro e funcionam bem, cumprindo seus papéis e as suas funções. Terceira verdade, uma família virtuosa, ou a virtude de uma família, está no baixo, que revela o alto através de uma vida autêntica. Deixa eu ler mais uma vez para você e explicar. A virtude de uma família está no baixo, que revela o alto através de uma vida autêntica. E eu estou me referindo ao verso 30 desse texto que diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme, essa mulher está aqui, né? No baixo. Essa mulher está aqui na terra. Essa mulher está aqui na casa. Essa mulher está aqui na dimensão terrena. Mas essa mulher que está aqui nessa dimensão terrena, ela teme aquele que está no alto. Ela teme ao Senhor. Ou seja, a virtude de uma família está nesse baixo, que revela aquele que está no alto através de uma vida verdadeira e autêntica. Vejam, irmãos, se não é esse o desafio que o apóstolo Paulo também apresenta para nós, na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso de 1 a 3, quando ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A maneira como nós pensamos as coisas que são de cima revelam a nossa vida aqui na terra. A maneira como nós pensamos nas coisas que são do céu revelam a maneira como nós vivemos aqui na terra. Quando eu penso em uma vida autêntica, eu estou falando em uma vida de verdade. Eu estou pensando em uma vida que não se contradiz. Muitas vezes essa contradição ela entra em nossa casa, em nossa vida familiar, e o nosso discurso não corresponde à nossa prática, ou a nossa prática de vida não corresponde ao nosso discurso. Isso ficou muito bem representado no senso comum, quando as pessoas dizem assim: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ou seja, ela está dizendo, observem o meu discurso, observem a minha fala, obedeçam as minhas ordens, mas não sigam o meu exemplo. Esse não é o modelo para nós enquanto família cristã, enquanto família virtuosa. A virtude da família a virtude da família está no baixo, no comportamento aqui no mundo, que revela o alto, que revela o Senhor e aquilo que Ele faz em minha vida. Então, não há nada mais devastador na vida de uma família do que um discurso contraditório. É aquele pai que ensina uma coisa, mas ele vive outra. É aquela mãe que diz uma coisa, mas ela faz outra. São aqueles filhos que são levados a observar que a prática não corresponde ao discurso. Isso é tão sério, irmãos, que Jesus nos deu um alerta quanto a isso, quando ele, repreendendo e exortando alguns religiosos da sua época,
Mateus 23:15, ele disse assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E hipócrita aqui é aquela pessoa que usa uma máscara, né? Aquela pessoa que representa um papel. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, um prosélito, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês têm um grande problema com o testemunho. Vocês estão preocupados em converter as pessoas, mas vocês não estão preocupados em dar testemunho de vida. E aí as pessoas se convertem, mas elas não permanecem, porque elas se escandalizam quando observam em vocês um comportamento de hipocrisia, falta de verdade. Nós queremos que os nossos filhos se convertam, nós queremos que os nossos familiares que ainda não tiveram uma experiência com Jesus se convertam, e nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos levá-los à igreja, mas nós não nos preocupamos se estamos dando testemunho de vida para que eles vejam em nós um exemplo a seguir. Muito mais preocupados com o discurso, nós deveríamos estar preocupados com a prática. Muito mais preocupados em pregar o Evangelho, nós deveríamos estar preocupados em viver o Evangelho. Porque a virtude de uma família está aqui embaixo, que revela quem está lá em cima, através de uma vida autêntica e verdadeira. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a condição de vivermos como uma família virtuosa. E como é que uma família virtuosa vive? Uma família virtuosa é aquela família onde o fora revela o dentro, através do cuidado. Uma família virtuosa é uma família que sabe cuidar bem dos seus. Uma família virtuosa se revela através dos lados que apontam para o centro, as partes que revelam o todo, através de uma identidade funcional. Em uma família virtuosa, cada membro sabe qual é o seu lugar, sabe qual é o seu papel, sabe qual é a sua função. Uma família virtuosa é aquela onde o baixo, o comportamento no mundo revela aquele que está no céu através de uma vida autêntica. Em uma família virtuosa, a prática é muito mais importante que o discurso. Que nós sejamos encontrados assim, famílias virtuosas que se revelam através do cuidado, da identidade e de uma vida autêntica e verdadeira. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que todos nós sejamos encontrados como uma família virtuosa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e que você possa encontrar em Deus a possibilidade, a oportunidade de viver a experiência abençoadora de ser uma família virtuosa. Deus o abençoe em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, num só amor, num só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo no amor do Senhor. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, num só amor, num só coração. Bom é estarmos aqui para louvar a
família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo.